Aqui é o Magno Barreto, vou dar mais uma dica de teclado aqui para vocês. É o seguinte, hoje eu vou ser bem rápido para a gente não estender o vídeo. Nós vamos falar sobre intervalos musicais, beleza? Você precisa saber o conceito de intervalos musicais. Antes de eu começar, eu vou te falar, deixa um joinha aí para ajudar o vídeo, compartilha com aquele teu amigo, beleza? E vamos falar sobre intervalos musicais. O que é intervalo musical? O intervalo musical é a distância entre as notas. Ok? Eu coloquei aqui as notas musicais usando a escala de Dó para uma mais fácil compreensão do conteúdo. Ok? Embaixo eu coloquei a regra. Então aqui você vai utilizar esse método aqui, essa regra, para qualquer tom que você esteja. Então X vai ser o tom de origem onde você está e aqui a diferença de tons, ok? Então para você ter um segundo intervalo, você vai ter que aumentar do seu ponto de partida um tom. Essa é a regra. Mas beleza, vamos lá. Nós temos algumas diferenças de intervalos. Então nós temos os intervalos maiores, menores, aumentados e diminutos. Ok? Nós temos esses intervalos. Magno, explica cada um deles. Então, vou ser bem rapidinho aqui. Nós temos alguns intervalos maiores. Quais são eles? O Ré é um intervalo maior, o Mi é um intervalo maior. Então, vou colocar aqui maior, Mi é um intervalo maior, o Lá é um intervalo maior, ok? O Si é um intervalo maior. Beleza? Nós temos intervalos menores, que aí eu vou explicar quando eu entrar nesse assunto com vocês. Eu vou pular aqui do maior para os intervalos que eu não anotei aqui para vocês. Nós temos os intervalos justos, ok? Quais são eles? O Dó, que é a primeira nota do tom em relação ao que a gente está falando, né? Nós estamos falando do tom de Dó, a escala de Dó. Então o Dó, que é a primeira nota, o ponto de partida vai ser justo. O Fá vai ser justo. O Sol vai ser justo. Repete o Dó. Intervalo justo. Então sempre as primeiras, Fá é a quarta, certo? Então nós vamos contar como Dó é primeira, segunda, terceira, quarta vai ser sempre justa, quinta sempre justa e a oitava nota sempre justa. Beleza? Vou colocar aqui os graus que nós vamos contar. Primeira nota, segunda nota, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ok? Ficou claro? Nós podemos fazer uma alteração em cada um desses intervalos. Que tipo de alteração? Você tem aqui o Ré, que é o segundo intervalo maior. Esse intervalo maior você pode diminuir ele, ok? Então você diminuindo esse intervalo, para você diminuir você vai baixar ele meio tom, ok? Baixando ele para meio tom, nós vamos baixar ele para um Ré bemol, ok? Então ele de um intervalo que é maior, vai passar a ser um intervalo menor. Toda vez que for um intervalo maior, você pode diminuir ele meio tom e ele vai se tornar um intervalo menor. Assim que você vai ter os intervalos menores. Quando você diminui meio tom, toda vez que você diminui meio tom de um intervalo maior, ele vai passar a ser um intervalo menor. Beleza? Então você pode fazer isso com o Ré, que é um intervalo maior. Você pode fazer isso com o Mi, que é um intervalo maior também. Ok? Você pode fazer com o Lá, que é um intervalo maior. Vai passar a ser um Lá bemol. Então aqui virou Ré bemol, virou Mi bemol, virou Lá bemol. E o Si também é um intervalo maior. Vai virar um Si bemol. Ok? Toda vez que você reduz meio tom de um intervalo maior, vai passar a ser um intervalo menor. E os justos, Magno, pode fazer isso? Pode fazer isso. Só que o justo, eu vou te utilizar um exemplo aqui, tá? Toda vez que tem um intervalo justo e você aumenta meio tom, mais meio tom, ele vai passar a ser um intervalo aumentado. Olha o exemplo do Fá. Se você sobe meio tom do Fá, ele passa a ser um Fá sustenido. Ok? Fá sustenido.
Então aqui vai ser uma quarta aumentada. Quando você aumenta, ela passa a não mais ser chamada de intervalo justo, ele passa a ser um intervalo aumentado. A mesma coisa vai acontecer aqui com o Sol, certo? Você subiu o Sol, meio tom intervalo justo, sobe meio tom, passa a ser um intervalo aumentado. Então ele vai ser aqui um intervalo aumentado, vai passar a ser Sol sustenido. Agora, olha que interessante o que aconteceu aqui. Lembra que a gente falou do Lá? Nós diminuímos e ele passou a ser um intervalo menor. Esse mesmo som, ele também é o Sol sustenido. Ele é um intervalo de quinta aumentado. Tá vendo aqui? Quinta, elevou meio tom, passou a ser quinta aumentado, porque era um intervalo justo, certo? Agora, olha o interessante. Tem o mesmo nome. A sexta menor e a quinta aumentada, ou seja, diminui a sexta meio tom, aumenta a quinta meio tom, tem o mesmo som, é exatamente o mesmo som, mas eles têm nomes diferentes. A sexta menor é Lá bemol, a quinta aumentada é Sol sustenido. Então eles têm o mesmo nome. Isso a gente chama de notas enarmônicas, tá? Notas enarmônicas, mesmos sons com nomes diferentes. Isso vai acontecer em diversas vezes. Vocês vão ver aqui, por exemplo, que eu falei agora dos justos quando você eleva meio tom. Mas e quando você diminui meio tom no intervalo justo? Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Se você, aqui a gente aumentou, certo? Se você diminui meio tom no intervalo justo, ele não vai ser chamado de intervalo menor. Não, ele vai ser chamado de intervalo diminuto. Ok? Então, toda vez que você fizer isso com intervalo justo, vai passar a ser diminuto. Olha o exemplo do Sol. Você diminui o Sol meio tom e ele vai passar a ser Sol bemol. Olha o que aconteceu, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, ó. Nota enarmônica, um intervalo justo. Diminuto é o Sol bemol. No caso da quinta justa, a quarta justa aumentada, Fá sustenido, é o mesmo som, ok? Fica no mesmo lugar, tá vendo? Porém, nomes diferentes. Isso é nota enarmônica. Agora, Magno, eu posso pegar o Fá e diminuir o Fá meio tom e ter o Fá, o quarto intervalo diminuto? Até pode, ok? Você vai encontrar, de repente, alguma notação em partitura utilizando isso, mas é muito pouco usual. Não se, principalmente em cifra, em escrita cifrada, você não vê isso. Por quê? Porque se você pega aqui o Fá e diminui meio tom, se você diminuir meio tom aqui, vai ser a terça maior. E a terça maior é quem define, por exemplo, se o acorde ele é um acorde maior ou se ele é um acorde menor. Então, por que isso é pouco usual? Porque se você for fazer um acorde que está com quarta justa e você quiser diminuir a quarta justa, simplesmente você pode esquecer a quarta, ok? E colocar a terça maior. Se você coloca o acorde maior, ele já embute aqui a terça, ok? E ela é uma terça maior. Você não precisa colocar a nomenclatura do quarto grau diminuto. Por quê? Porque se você utiliza o acorde maior, simplesmente tire a quarta que você vai ter já na natureza do acorde, você vai ter a nota maior. Beleza? A terça maior. Então isso é pouquíssimo usual. A mesma coisa vai acontecer com o Dó diminuto. Você não precisa colocar um oitavo grau diminuto, porque é só colocar o sétimo maior. Entende? A mesma coisa aqui na primeira, ela se repete. Então assim, até existe esse diminuto? Existe, mas é pouquíssimo usual, ok? Você não vai encontrar isso em anotação de cifra, por exemplo. Em partitura, talvez você encontre isso. Ok? Ficou claro isso? Agora, só um detalhe, tá? Pra gente concluir. Essa questão que eu estou falando aqui para vocês, do não existir o justo diminuto, de não existir a oitava diminuta, que também é justa diminuta, aí você me pergunta, Magno, por que existe os graus diminutos? Nós temos alguns fatores, ok? O primeiro fator de existir esse grau justo, que a gente vai falar, por exemplo, se você inverte, toda vez que você inverter uma distância maior, por exemplo, intervalos maiores, quando você inverte um intervalo maior, ele vai virar um intervalo menor, ok?
toda vez que você inverte um intervalo aumentado, ele vai virar um intervalo diminuto, ok? Agora, toda vez que você inverte um intervalo justo, e por isso que ele é justo, ok? Ele vai continuar sendo um intervalo justo. Olha que interessante, só para que você entenda, toda vez que você tem um intervalo de terça maior, você vai caminhar aqui a distância de 2 tons, beleza? Então nós vou pegar como exemplo aqui, você tem o Dó, tá ok? E você tem o Mi, que é a terça maior do Dó. Se você inverte, olha só, terça maior. Se você inverte e você passa a contar o Mi aqui como a nota principal, você vai seguir as distâncias, ok? Então se você inverte o Dó e coloca o Dó para ser aqui a segunda nota em relação ao Mi, você fez uma inversão. Você, ao invés de começar do Dó, ok? Você inverteu, você começou do Mi. Então aqui agora nós vamos ter um intervalo diferente. Vamos fazer a contagem. Nós estamos no Mi, certo? Nós temos aqui do Mi para o Fá meio tom até o Fá sustenido 1 tom. Então nós vamos ver que o intervalo, a quantidade de intervalos, ok? 1 tom para o Fá sustenido, 2 tons para o Sol sustenido, 3 tons para o Lá sustenido ou Si bemol, certo? 3 tons aqui e 4 tons até o Dó. Se nós temos 4 tons, nós vamos ter aqui um intervalo, vamos fazer a contagem, certo? 1 tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons. Então aqui nós temos a sexta menor. Então nós não temos mais um intervalo de terça maior. Nós passamos a ter aqui um intervalo de sexta menor. Foi isso que eu quis dizer quando eu te falei que todo intervalo maior, quando invertido, passa a ser um intervalo menor. Agora olha a diferença, no intervalo justo, quando você tem um Dó, por exemplo, e o Fá, que é a quarta justa, ok? Quarta justa. Se você inverte e você passa a colocar o Dó como secundário, Dó, observe, o Dó passa a ser o quinto intervalo, ok? Só que o quinto intervalo, vamos fazer a contagem aqui, só para você ver. Fá para o Sol 1 tom, 2 tons para o Lá, 3 tons para o Si, 3 tons e meio para o Dó, ok? Então 3 tons e meio, nós vamos ver aqui, ó, 1 tom, 2 tons, 3 tons e meio. É um intervalo de quinta, e quinta é um intervalo justo. Então toda vez que você altera um intervalo justo, ele vai permanecer sendo justo, ok? E esse é um dos motivos pelo qual foi definido esses intervalos como justos ou intervalos perfeitos, como também são conhecidos. Um outro motivo, aí a gente entra na parte de física, eu não vou explicar aqui esse detalhe. Um outro motivo é pela afinação. Nós temos uma afinação chamada pitagórica, que é muito usual no violino, ok? Qual é a diferença dessa afinação? Ela é afinada primeiro em intervalos de quintas perfeitas, ok? Ou seja, ou quintas justas, certo? Vou colocar para cima aqui, senão fica errado. E o que acontece? Se você pega um instrumento que não tem definição de nota, que não tem trastes, por exemplo, como o violino, ele não tem trastes igual o violão tem. Então, ao invés de você ter uma nota enarmônica, como eu expliquei para você, não existe a nota enarmônica nesse instrumento. Nós temos uma diferença de frequências. Então, o Dó sustenido, deixa eu apagar aqui. O Dó sustenido, ao invés de ser a mesma nota do Ré bemol, ela passa a ter uma distância diferente. Olha só, o Dó sustenido é como se ele ficasse aqui, aproximado do Dó, e essa diferença são feitas em comas, tá? Existem algumas comas que definem o semitom. Um semitom, ele é pouquíssima frequência abaixo da terceira coma. Então, tem essas diferenças. E o Ré bemol é como se ele fosse, só para você entender, é como se o Ré bemol fosse aqui. Então o Dó sustenido, ele tem uma frequência um pouco menor do Ré bemol, porque o Dó sustenido ele é aproximado do Dó, e o Ré bemol é aproximado do Ré. Tem uma leve diferença nas frequências. Isso se você toca, por exemplo, numa orquestra, esses violinistas, eles têm que aproximar a notação do seu instrumento,
se não daria uma variação equivalente a uma desafinação, que de fato não seria uma desafinação. Isso, inclusive, você tem que passar a olhar esses músicos com um olhar diferente, tá? Porque ele, além de ter que tocar a música, ele tem que tocar aproximando essas notas que a gente chama de acidentes, tá? Esses acidentes, eles têm que aproximar ao nosso instrumento. Ó, se ele for tocar com um pianista, se ele for tocar com um violonista, com um guitarrista, ele tem que fazer essa aproximação. Isso aí você pode pesquisar mais a fundo na internet, tem muita coisa sobre afinação pitagórica. Beleza, pessoal? Isso aqui foi só para dar um panorama para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo a sua dúvida no comentário, que eu vou fazer um novo vídeo explicando, beleza? Vamos ficar por aqui, é isso aí, até a próxima!